Olá, meu nome é Loreta. Hoje eu tô aqui com 3 adolescentes tentando uma coisa desafiadora: responder a pergunta e as dúvidas dele. Vou ver se nessa bagunça que eles estão aqui a gente consegue evoluir. Muito bem, essa é a Sofia, Larissa, Matheus. Sofia, quantos anos você tem? Eu tenho 15. Larissa? 14. Então a gente vai começar de uma forma muito descontraída com as dúvidas. Eu sei que eu abri a caixa, eu tenho umas dúvidas que mandaram para mim e vocês têm outras dúvidas que os colegas de vocês, que muitas vezes não têm coragem de perguntar para os pais, perguntaram. Isso é uma coisa importante também. Às vezes a gente como pai não dá a devida abertura para a pergunta, ou às vezes a gente se depara com perguntas que nem a gente sabe a resposta. Tem um canal no YouTube, né, que vocês me mostraram, Vitinho, que ele vem com umas perguntas, assim, é um estudante de 4º ano de medicina, que ele responde algumas coisas, assim, respostas muito rápidas. Algumas coisas eu olhei, concordo com 90% das coisas, os outros 10% eu fiquei meio na dúvida. Mas a gente podia começar com qualquer pergunta sobre qualquer coisa que vocês quiserem. Quer começar, Sossô? Vai. Tá bom, primeira pergunta, assim, que muita gente fez foi: um adolescente pode broxar? Olha, isso é uma boa pergunta, né? Porque, na verdade, quando você é adolescente, o que mais você vê é uma capacidade de relações ou sexuais, porque aí eu tô falando de um adolescente mais velho, ou uma quantidade de autoerotismo, que é a masturbação, grande, porque a quantidade de hormônios é grande e isso propõe a uma capacidade de ter mais relação. Mas pode, a gente estava conversando, porque eu também tinha dúvidas sobre isso, com outros adolescentes, que quando o menino começa a sua atividade sexual, como ele está muito ansioso, o que mais acontece é ejaculação precoce. Porque quando você vai ter relação, você tem um estímulo muito grande e isso gera uma série de respostas que às vezes ele pode ejacular antes do tempo adequado da sua parceira. Que na juventude o grande problema do sexo é a falta de sincronia, a falta de experiência de um com a falta de experiência do outro. O que ao mesmo tempo é muito bonito, pessoas da mesma idade conseguirem chegar nesse tipo de relação sexual. Só que isso exige uma certa intimidade, né? A vida sexual não é só o ato em si, é uma entrega, onde você se entrega para outra pessoa porque você confia muito nessa pessoa e quer dividir o amor e quer dividir o prazer. É para isso que é feita a relação sexual. Então, às vezes o menino tá tão ansioso, o que acontece? Ele tem ejaculação precoce, mas ao mesmo tempo, de tão ansioso, ele não consegue a ereção, porque a ereção é o estímulo visual, mas toda a parte de estímulo simpático, que é o que vai fazer com que a gente tenha a ereção. Por isso que muitas vezes os homens não têm controle sobre a sua ereção, né? E quando você é jovem, os meninos, principalmente, jovem, eu digo menos de 30 anos, essa parte é bem marcada, então eles têm muita ereção matinal, então às vezes eles estão numa situação que nem eles sabem por que estão tendo ereção, que é uma coisa que eeles não têm controle. Mulher, graças a Deus, é tudo mais escondido, gente. É muito mais fácil nesse sentido, tá? Mas pode, você fala pro seu amigo que ele pode. Tá. E não adianta tomar Viagra, tá bom? Fala pra ele, não adianta, é jovem. Você tinha falado lá do negócio da intimidade, spa. Você acha que é mais importante pra quando você for perder a virgindade, tipo, a idade pesa mais ou esse negócio de intimidade? A intimidade ou a idade? A idade é um fator importante porque abaixo de 14 anos, qualquer relação sexual é considerada crime. Então vamos supor que eu tenho, e esse é um problema que a gente tem na ginecologia, eu tenho um menino de 13 anos tendo relação com uma menina de 12 anos. Não pode, porque abaixo de 14 anos a relação sexual não existe. Aquela pessoa está cometendo um crime, é considerado estupro presumido. Olha que confusão. Então a gente teve uma aula lá no Sírio, onde eu faço pós-graduação, e um dos casos era uma menina de 12 anos que tinha relação com um menino de 13 anos, tá? Esses casos são do pessoal do HC,
que é o pessoal que dá aula, uma parte das pessoas que dá aula lá na minha pós. E que, teoricamente, você teria que denunciar, porque é estupro, né, de menor. E não é, porque aquela menina que tem 12 anos, na cabeça dela, comportamentalmente, ela gostava do menino, os dois namoravam há 1 ano e estavam tendo relação. Mas se alguém denunciasse, o menino vai preso. Então, abaixo de 14 anos, por lei, não é adequado a gente ter uma vida sexual. E também pensando no sentido do corpo, também não é bom, porque a vagina ainda não é muito elástica, a produção hormonal não é o suficiente para permitir que uma cavidade tão pequena dilate. Então, a idade é um fator importante? É, mas a intimidade, o tempo que você conhece alguém é muito mais importante. O que é ruim? Você ter sua primeira relação com alguém que você mal conhece e aquilo ser ruim para você, não ser favorável, porque a pessoa não te conhece, você não conhece seu próprio corpo. Você vai ter relação? Não vai ser bom, você vai sentir dor às vezes, vai sentir um desconforto. Eu aposto meus 2 braços que não deve ser a melhor coisa do mundo você ter a sua primeira relação com um desconhecido, que você não conhece, não tem intimidade, não tem história, né? Não tem lastro. Então, esse tempo que você namora, que você conhece alguém, desenvolve a primeira coisa, intimidade e laço, que é o que diferencia o ser humano dos outros animais. Os outros animais, eles não precisam se conhecer, né? O cachorro não vai lá, pede a cachorrinho em namoro, não tem. Você não precisa ter lastro, o ser humano cria laços, o que faz diferença para nós, né? Então, assim, é a intimidade, é o tempo que você tem com alguém, o quanto a outra pessoa gosta de você, o quanto a outra pessoa te respeita, e achar esse momento que seja num lugar confortável, para não acontecer como acontece muitas vezes, você ter relação num lugar que não é favorável, uma relação corrida, sem intimidade, você só fez sexo, você não fez amor, né? Eu gostava muito mais da época que as pessoas falavam, a gente fez amor, né? Na minha época era assim, a gente fez amor, não falava assim, eu transava, fazia sexo, não, a gente fazia amor, né? Porque existia isso. E desde os primórdios, as pessoas têm relação sexual antes de casar. Isso não é uma coisa nova. Só que era tudo escondido. E o prazer da mulher não era importante, né? Ninguém queria saber se você foi bom pra você. O cara fazia o sexo pra ele tava bom, né? Hoje em dia, não sei se isso é diferente na visão de vocês. Eu tenho uma visão médica, a visão de vocês é outra. Uma dúvida, assim, você comentou sobre bruxar e ejaculação precoce, assim, um jovem, assim, um jovem mais adulto, tem uma ejaculação precoce constante, pode ser considerado, tipo, uma espécie de doença que ele tem? Não doença, mas, tipo, algo assim, mais... Distúrbio. Assim, tipo, tem ejaculação precoce, ele vai ter que continuar tendo ejaculação precoce, precisa fazer algum tipo de tratamento ou algo do tipo? Sim. Isso é... A gente define a ejaculação precoce do ponto de vista médico, conforme as orientações da Sociedade de Sexologia, onde o Dr. Gerson deu essa aula, quando você tem menos de 10 movimentos pélvicos para conseguir ter a relação. Não precisa ficar contando em casa quando tem relação, tá, gente? Mas é desse jeito que a gente define. Quando você tem uma experiência de ejaculação precoce, e é um fator isolado, não quer dizer nada. Mas quando isso começa a se repetir, aquela pessoa tem algo errado. Isso pode ser algo orgânico, uma doença, ou isso pode ser algo do ponto de vista psicológico. Dizem na psicologia que mães muito opressoras são causa de homens com ejaculação precoce. Por quê? Porque talvez se eu te falar exatamente o porquê, eu não sei. Existe esta relação. Quem trabalha como psicólogo sabe disso. E existem uma série de estratégias também para quem tem ejaculação precoce, que são coisas que um bom sexólogo ensina o casal a fazer, né? Como tá tendo a relação, dar uma parada, né? Não se sentir na obrigatoriedade de toda a relação ter penetração, e tem tratamento. Você pode abrir mão de medicações que retardam a ejaculação. Então usam alguns antidepressivos em doses baixas para que aquilo postergue essa relação. Mas no começo, quando você é jovem, a maioria das vezes é por excesso de estímulo mesmo. Mas que pode virar uma doença? Pode. Que fica constrangedor para o homem? Fica. Que fica ruim para a mulher? É péssimo. Então todo homem que acha
ou sabe que tem ejaculação precoce, deve procurar um médico. Sem vergonha. O problema é que homem é um cara que não sabe expor os problemas dele. Mulher conversa com mulher, não é assim? Você fala assim, ai, sangrei demais, ai, tô com cólica. Menino com menino não deve falar a verdade às vezes, né? Ou fala. Vocês falam? Não, pior que não. Cara, depende muito da ocasião, né? Não. Mas homem não se expõe. A gente não fala, tipo, cara, foi assim, não. Não entra em detalhe. Mulher entra em detalhe. Se for, tipo, muito amigo assim, cara, vira pro cara meu irmão, a gente, cara, fala de tudo. Não importa o que seja. Mas não em grande... Mas não, tipo, em grande escala, tipo, pô... Não, mulher, mas mulher gosta de falar, menino. Mulher conta tudo, mulher conta tudo. Você entra numa roda só de mulher, você sabe da vida de todo mundo. Na sua caixinha de perguntas, mandaram uma pergunta assim, se maconha brocha. Maconha brocha? Toda medicação não, toda opioide, toda a medicação que perde o seu controle, maconha, pode diminuir a libido, tá? Porque aquela medicação tem um efeito no qual você perde um pouco a parte sensorial. Então, quando você bebe, se você bebe um pouquinho, sua vida sexual fica boa. Se você bebe demais, você não consegue ter uma boa relação sexual. Tanto é que quando a mulher está muito alcoolizada, às vezes ela pode ser abusada por um homem, não existe isso. Por isso que jovem tem que tomar cuidado para beber, porque jovem é muito intenso, aquela coisa, né, que é tudo, sempre, agora, na maior quantidade possível. Quando você bebe demais, você perde o controle. Quando você usa qualquer droga, maconha, cocaína, você também perde essa parte. Talvez vocês vejam alguém falar assim, eu fumei um pouquinho e foi melhor. Mas aquela coisa que você fez com a droga não é a sua relação sexual, porque naquele momento você não é aquilo. Você tá drogado. Né? Você tá drogado. Então a sensação pode te dar a falsa sensação que foi melhor, mas aquilo não é você. Entendeu? Então a maconha brocha, se fumar todo dia, brocha. E assim, é bom saber isso, porque não é que brocha pra sempre, mas se usar muito tempo, vai ter uma consequência. O meu irmão sempre falava assim, né? Ele falava pro meu sobrinho, que é o Victor, droga é bom, porque se não fosse bom, não tinha tanta gente dependente da droga. O problema é que a droga te tira a liberdade de escolha, te tira a liberdade de dizer não, porque às vezes você não faria aquilo, e te tira a sua resolução da parte sexual, porque aí se você tiver uma sensação muito boa, você sempre vai associar que seu sexo só é bom porque você usou a droga. E essa não é verdade, né? O sexo é bom porque você tem alguém que você gosta e que juntos vocês exploram coisas novas. Então, eu falar pra vocês não usarem drogas não é o meu papel. O meu papel é fazer a parte didática. Usar drogas, primeiro, é proibido. Segundo, pode causar dependência. E terceiro, tira você da sua realidade. Mas um dia, uma grande parte dos adolescentes vai experimentar. A sorte é que a grande maioria não continuará nesse caminho. Mas aquele que escolheu experimentar e tinha a predisposição, vai virar um dependente. Então, é isso que eu acho que é mais importante. A gente não experimentar para não saber se gostou. Álcool e esses tipo assim, de tipo, como você falou, droga, qualquer tipo de droga assim e álcool assim, prejudica muito na sua vida sexual em geral, tipo, na sua vida cotidiana também, sabe? Tipo, pode prejudicar muito assim ou é tipo um efeito que você fica mais, cara, eu uso de vez em quando, então eu não vou prejudicar, tipo, nesse meio termo, entende? Álcool é o seguinte, se você beber todo dia, mais de 300 ml por dia, você é considerado alcoólatra, um dependente químico. Ponto. Quando você bebe, é aquilo que eu falei, lembra que às vezes você bebe um pouquinho, fica alegrinha, a vida parece melhor, e se você bebe muito, você perde a sua liberdade, né, a sua capacidade, o seu discernimento que a gente fala. Então assim, em festas, eu sei que muita festa de adolescente, eu já atendi aqui no consultório algumas pessoas que beberam em festa ou que foram pra festa e colocaram alguma coisa na bebida. Eu já atendi gente assim. Então, o álcool, ele diminui sua capacidade sexual. Sim, tanto do homem quanto da mulher. Usar o álcool de forma social, assim, eu vou jantar, bebo uma taça de vinho, é salutar. Eu vou jantar, bebi uma taça e meia, 2, é salutar. Eu fui jantar, bebi 2 garrafas de vinho, eu não tô jantando, eu tô bebendo, né? Então, o álcool, sim, causa dependência, diminui sua capacidade tanto de dirigir, tanto de fazer escolha, como de relação. Diminui o tempo de ereção. Tanto é que um cara bêbado não consegue. Bêbado mesmo não consegue transar direito, né, gente?
Então, assim, álcool tem a idade certa também. Tem a idade em que o cérebro é capaz de absorver aquilo, e o fígado também, e aquilo não ter tanto dano. Quanto mais jovem você é e mais vezes você se expõe ao risco, pior é, porque você vai ter lesão. E existem estudos já que mostram que as pessoas que ingerem álcool numa certa quantidade durante a sua vida escolar têm menor desempenho do que as que não beberam, né? Um amigo nosso tinha perguntado, assim, que a gente mandou no grupo, né? Aí ele perguntou se quando você engorda, você fica com um pênis menor. O tamanho do pênis é o mesmo. O que acontece é que a gordura sobrepõe. Então, como você mede o pênis até a raiz, quando você vai medir, você não consegue medir. O pênis, não tem como o pênis diminuir, gente. O pênis é um tamanho só. Só que quando você engorda, aquilo cobre. Então, a base do pênis é como se ficasse mais para trás, mas o tamanho do pênis é o mesmo, tá? Ele não diminui. O pênis não tem como diminuir, gente. O pênis é de um tamanho. O que acontece é que a proporção muda. Então, se você for medir na base do pênis, é o mesmo. O que você consegue ver é um pouco menos. Mas isso não muda o tamanho, né? E você falou de tamanho de pênis, e esses negócios, tipo, sei lá, libidgel, essas coisas natural, não aumenta, né? Não, nada. Gente, se aumentasse o pênis, o pessoal aqui da produção já tava fazendo, tava todo mundo lá no concurso. O Mendes tava lá. Não, gente, mas pensa bem, se existisse algo que aumentasse o pênis, todas as pessoas, todos os homens iam usar. Só ia ter, como é que chamava? O mutumbo, né? O mutumbo, cara. Então, não existem fórmulas mágicas, não existe coisas para aumentar o pênis. E eu não sei que mania que homem tem de querer ter as coisas grandes, porque isso não te faz mais homem, isso não te faz um cara que transe melhor. Assim, a não ser as estátuas peruanas que faziam grandes alusões a grandes pênis, não sei se vocês já viram isso. Essa cultura ao tamanho do pênis não é importante, porque se você vê todas as estátuas romanas, são estátuas de um nu masculino, e gregas, de um nu masculino com um pênis de um tamanho de médio para pequeno, porque isso naquela época não era importante. Mas com o tempo, em algum momento, começaram a cultuar isso, mas isso não melhora o seu desempenho, né? Senão, a gente teria as pessoas com pênis maior sendo as melhores pessoas. Isso acho que é uma coisa que a pornografia acabou valorizando demais, e o cara lá, aquilo não é verdade, né, gente? Aquilo é todo um preparo, toda uma encenação, né? É um trabalho pro cara. Sim, mas é uma dúvida, um apontamento só. Esse negócio, acho que de, tipo, tentar aumentar, assim, o tamanho do pênis? Assim, do pênis. Eu acho que não seria muito pela eficácia, mas sim pra, tipo, mostrar que você, tipo, assim, cara, eu tenho um pênis legal, eu tenho um pênis ok, tá ligado? Ninguém vai me zoar porque eu tenho um pênis pequeno, entendeu? Ah, entendi. Então, tipo, normalmente, tipo assim, mais esse negócio de questão social, não um tipo de questão, tipo... De aparência. Questão de, cara, eu... Assim entendeu? como as mulheres querem ser magras com cintura e bunda, os homens querem ter um pênis grande. É mais ou menos isso. Então, mas também não tem o menor sentido isso. Não tem cirurgia, não tem nada. Se tivesse alguma coisa, nossos trans masculinos seriam os primeiros beneficiados, que aí eu acho que eles realmente mereceriam uma cirurgia nesse sentido. Não tem. Isso é pura ilusão. Não seja tonto, não compra coisa na internet que não adianta, é só gastar dinheiro à toa.